Uma boa noite para cada um de vocês. Hoje é dia 19 de janeiro de 2026, segunda-feira. Agora é 8 horas da noite. Então, uma boa noite para cada um de vocês. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok, tá? Quem tá comigo aqui, vocês já sabem, né? Vocês já sabem já quem tá comigo aqui. Vou mostrar pra vocês o que aqui é. Oi, Danja, aqui, ó. Aqui a Branca, aquele cidadão lá, o Fez, tava aqui agora. A minha Juju chamou ele pra uma carninha, tapiou ele. Aí ele deixou a Branca subir, mas ele não deixa a Branca subir não, viu? Juscelene Mota entrou. Vou mostrar pra vocês aqui a minha Branca, né? A minha Branca. A Branca. Viu? Então a Branca tá aqui, gente. Então vamos esperar as pessoas chegarem para a gente dar início à chave do Evangelho. Uma boa noite para todo mundo aí. Vocês acreditam que ontem de ontem, não sei, eu fazendo a chave do Evangelho, que negociou ali, por causa de 2 minutos e 50 segundos, eu não consegui publicar no TikTok a outra chave do Evangelho, gente. Não pode passar de 1 hora de jeito nenhum, o TikTok não deixa. Infelizmente, eu tenho que vigiar isso. Então, uma boa noite aí para João Rodolfo 059. Boa noite. Tem que vigiar, não pode deixar passar de 1 hora. Vou esperar as pessoas chegarem para a gente dar início à live aí. Chave do Evangelho. E aí depois. Ih, o Fez vai subir aqui, vai dar uma briga danada. Gente do céu, olha a briga. Nossa, Fez, você não vai brigar com a Branca, né? Nossa, mãe, eu tenho que filmar isso aqui. Pra vocês verem, não briga com ela, senão vai machucar eu aqui. Não é pra brigar com a Branca. Félix. Meu Deus do céu, o Fez vai querer brigar com ela, gente. Ju, corre aqui pra você me acudir, Ju. Juscelene. Vem cá pra você me acudir. Aí, vai pra lá, vai dar certo. Eu ia chamar você para me acudir aqui. Uai, o Fez que é o lugar dele aqui. Ah, ele deixou a Branca. Ainda bem. Senão eu baixo nela, cara. Ô, Wander. Ô, Wander, eu não posso falar agora não, que eu tô na live aqui ao vivo, depois eu falo com você. Eu tô numa live ao vivo aqui. Quem era? Um amigo meu. Amigo não, colega meu. Eu acho que era o Wander da igreja. Não, é o Wander dali, tá vendo? Tá vendo? Eu falo com vocês. Então, boa noite, Charles Lima. Boa noite, Charles. Ô, Preta. Uai, já tem um tanto de gente aqui já, uai. Deixa eu falar o nome deles aqui, uai. Então, é João Rodolfo, Fidelidade, Charles Lima, Lucy, Benedito, Luiz Carlos Lucijane, Geraldo Silva, user 37 30 65 38 81 2.
Cat, Francisca, Irene, Ademir, e agora é eu aqui, ó, Toninho Motoboy Expresso. Ronaldo Souza e Hilda Ferreira. Eu vou compartilhar essa minha live, né? Francisco Maria. Deixa eu compartilhar essa minha live aqui. Aí, compartilhei a live. Então tá compartilhado. Então uma boa noite para cada um de você. Adi José, boa noite também. Então vamos direto à live então. Deixa eu virar ali. Hoje tá demais. O Bruno enviou uma mensagem também. Então vamos lá. Tá meu pastor aqui, né? Iniciando. Então vamos lá. Chave do Evangelho, parte 90. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Mais uma oportunidade que Deus nos dá de vivermos e vivermos segundo a sua palavra. Eu quero chamar a sua atenção para uma meditação em Hebreus, capítulo 11. E eu creio que tudo aquilo que nós meditamos dentro da palavra, ela acaba estando conectada com o que já foi ouvido. E nós iremos ouvir outras coisas que estão conectadas com o que estamos falando hoje. Olha como que o apóstolo Paulo escreve a respeito da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se vê. E a fé é a prova das coisas que se não veem. Nós estamos vivendo em tempos em que tudo que puder ser movido, tudo que puder ser abalado, será abalado. Reinos, conceitos, religiões, impérios, estruturas econômicas. O tempo que nós vivemos, nós falamos há 2 semanas atrás, sobre Apocalipse capítulo 22, quando aqueles que eram injustos seriam ainda mais. Quando aqueles que eram justos seriam mais justos ainda. Por quê? Porque é tempo daquilo. Então, todas as coisas provêm da ordem de Deus. No tempo de Deus, as coisas começam a acontecer. Sabrina. Quando você está vivendo em um tempo onde a permissão de Deus é para mover, abalar, sacudir conceitos, estruturas, você precisa então ter um fundamento solidificado. Você precisa de um lugar seguro. Qual é o lugar seguro hoje? A fé. A fé em quê? A fé na palavra de Deus. Ela é um fundamento. Fundamento é um alicerce. Fundamento é uma base. A fé é o firme fundamento das coisas que não se espera. Quais coisas são esperadas? O retorno do Senhor Jesus Cristo, a saída de um povo da terra e o lugar para onde esse povo vai. Então nós temos ataques sendo feitos a essa fé constantemente. Ataques, e aí as pessoas pensam em ataques, pensam em guerras, em países, em... Não. Ataques à fé
ela vem da parte religiosa do mundo. Com o quê? Com interpretações errôneas a respeito dessas coisas que nós esperamos. Você espera, eu espero, a minha vida cristã, ela tem um alvo exclusivo, o arrebatamento da igreja. Porque minha vida cristã não está baseada em eu melhorar financeiramente aqui, não está baseada em Deus abençoar aqui a minha família. Embora essas coisas já aconteceram e acontecem comigo, mas ela é uma graça de Deus para mim. Porém, a minha fé está baseada no arrebatamento. A igreja, a Bíblia Sagrada, ela toda vai concluir em um povo de Deus, saindo desse mundo para o reino do Senhor Jesus Cristo. E esse povo que vai sair é aquele povo que vive esse reino de Jesus aqui. Então, todas as armas do inimigo estão voltadas para essa base, para essa fé, para te fazer desistir do arrebatamento. E isso as religiões fizeram, trazendo às pessoas uma pregação humanística, uma pregação materialista. O evangelho hoje está todo afeito a material. Deixou-se o espiritual de Deus e tudo tem sido o material que Deus pode fazer por você. Mas Deus transforma um povo, muda um povo. Que povo? Um povo que tem sido constantemente atacado, influenciado, idealizado pelo que o mundo pensa, e o mundo só pensa aquilo que Satanás lhe sugere, trazendo esse tipo de pensamento para dentro da igreja, da palavra de Deus. Na semana passada, nós mostramos Deus mostrando ao seu profeta em Ezequiel capítulo 8 e Ezequiel capítulo 9 as abominações que se cometiam dentro desse reino. Ali fala do santuário, mas esse santuário representa o reino de Deus. Os sacerdotes de Deus, os adoradores da casa de Deus, as mulheres na casa de Deus, todos voltados a imagens. Então, quero chamar a sua atenção no quanto Satanás está promovendo imagens diante dos olhos dos filhos de Deus. Que imagem? Outdoor. Não. Cenários que parecem ser algo e que não levarão o povo de Deus a nada. Por isso, nossa fé não está baseada em eventos, em imagens. A nossa fé está baseada na palavra, e isso é um firme fundamento. Porque você tem... O que o inimigo faz? O inimigo, ele promove coisas a partir de uma palavra de Deus. Deus disse que esses dias seriam dias de guerras, rumores de guerra, peste, fome, todas essas coisas. Se um cristão ele estiver baseando seu comportamento nos acontecimentos, a sua base é incerta. Sua base também é vulnerável. Por quê? Nós temos notícias que dizem: haverá uma guerra dessa e dessa forma. Então, nossa fé, nossa conduta muda, porque pode ser que cumpra tal escritura. Tal governo tem essa característica. Ora, pode ser que tal escritura vá se cumprir por causa daquele governo. Nossa fé não deve estar assim, baseada em acontecimentos que os homens têm domínio para mudá-los? Não. A nossa fé, ela está baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus vai cumprir com esse governo ou sem esse governo. A palavra de Deus vai cumprir com esta doença
ou sem essa doença. Quando Deus fala, ele vela por sua palavra para Cumpri-la. Mas entenda uma coisa. Não coloque a sua conduta em acontecimentos. Por quê? Porque senão, e aí eu tenho por base de exemplo a conduta do meu pastor como um pregador, o pastor Vanderlei Pereira de Lemos. Ele sempre foi um pregador da fé e não dos eventos. A fé é: Deus criou o seu povo, Satanás entrou no meio dessa criação no Éden, trouxe o pecado, Deus veio, redimiu o seu povo, Satanás fez de tudo para que esse povo não conhecesse essa redenção, mas Deus prometeu que nos últimos dias ele revelaria os mistérios dessa redenção. Deus revelou. Satanás está trabalhando de todos os modos para que as pessoas não creiam na revelação dessa redenção, que são os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. E a pregação, então, aí eu volto ao meu pastor, a pregação dele foi sempre baseada em que Deus tem o seu plano de redenção e esse plano vai chegar à sua conclusão, mas ele está se cumprindo. Agora, vou dizer assim, em tal país se levantou uma pessoa com essa e essa característica. Ah, tá vendo? É aquela pessoa. Vamos ajustar a nossa vida porque aquela pessoa está lá. Não, e amanhã, quando aquela pessoa não estiver, a sua pregação, a nossa pregação, perderia o efeito. Mas a palavra de Deus, ela é uma base sólida, eterna, infalível. Por isso, a fé é o firme fundamento. Se aconteceu hoje, eu creio. Se não aconteceu hoje, eu continuo assim crendo. Se isso vier daqui 1 ano, eu creio. Se for 10 anos, eu continuo crendo. Isso não vai mudar. Nós temos exemplo dessa fé solidificada no que Deus falou, desde os primeiros patriarcas bíblicos, desde de Noé, de Abraão, nós poderíamos pegar Noé, por exemplo. Noé, vai chover. Noé não estava, não baseou a sua fé em nuvens, em ventos, e isso seria os eventos daquele dia. Por exemplo, Noé anuncia chuva num tempo em que não chove. Tá bom? O que vai cumprir, o que vai vindicar o que Deus falou? Veio um vento ali. Sabe que isso pode ser mesmo? Não, deixa o vento para lá. A arca está pronta? Não. Então, esse vento não pode ser cumprimento da palavra de Deus, porque essa palavra só vai se cumprir depois da arca estar pronta. Então a arca ficou pronta. Eu vi uma manchinha no céu. Não sabemos como o céu era naquela época, mas vamos dizer, eu vi algo no céu. Pode ser que isso vá trazer a tal chuva. Vamos melhorar. Os animais já estão dentro da arca? Não. Então os animais têm que estar. Depois que tudo estava pronto, veja o que é fé. Todos os animais dentro da arca, Noé com sua família na arca, Deus veio e fechou a porta para que não houvesse nenhuma evidência externa para confirmar a palavra de Deus para Noé. Mas o profeta William Branham faz uma inferência assim. Às vezes, vinha um filho de Noé, pense, arca pronta, 120 anos de trabalho, de pregação, a arca pronta, os animais lá dentro,
Noé e sua família ali dentro, portas fechadas, nenhum contato com o mundo, nenhuma notícia do exterior da arca, apenas algum barulho ali de zombadores do lado de fora. E os filhos de Noé vinham a Noé e diziam: pai, já fazem 3 dias, pai, já fazem 5 dias, pai, já fazem 6 dias que nós estamos aqui presos. Vai chover mesmo? Choverá. Deus disse que vai chover. Choverá, vai chover, vai chover. Mas você percebe que Deus cortou a condição de Noé ter alguma notícia do externo? Se a fé tivesse baseada em teve nuvem, não teve nuvem, Noé estaria dependendo dos eventos daquele dia para confirmar o que Deus disse. A igreja não deve estar baseada em nenhum evento, porque hoje surge uma notícia de guerra, amanhã surge uma notícia de paz. Hoje levanta um governo que parece ser aquele que cumprirá tal escritura, amanhã aquele governo acaba. De 4 em 4 anos existem eleições aqui, eleições nos Estados Unidos, eleições na Rússia, eleições não sei onde. Não serão as eleições e os homens colocados lá que vindicarão a palavra. Vindica a palavra os símbolos bíblicos, vindica a palavra a minha preparação, minha vida está segura, a minha vida está mais próxima de Deus. Os acontecimentos lá, seja o governo atual, seja um próximo governo, seja uma notícia de uma guerra agora, ou seja, nada disso tem que vindicar a palavra de Deus para nós. Veja, vou voltar à nossa escritura. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E não se vê. Eu estou aguardando o arrebatamento da igreja. Eu tenho escrituras dizendo que nesse tempo haveria peste, fome, guerra, rumores de guerra, morte por feras da terra, morte por espada, morte por fome, morte. Está havendo morte? Tá. Nós temos um vírus em ascendência? Temos. Nós temos fome pré-anunciada? Temos. Nós temos carestia? Temos. Mas não é nisso que nós colocamos o nosso nome. Tal lugar anunciou uma guerra. Isso entraria em rumores? Entraria. Mas não foi isso que a palavra nos mandou atentar. Lá em São Mateus, capítulo 24, creio que consigo chegar aqui rapidamente. São Mateus, capítulo 24, no versículo 32 diz: aprendei, pois, a parábola, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas estas coisas acontecer, sabeis que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, aqui está a nossa base. Aqui está o nosso fundamento. Ela é a prova das coisas que se não veem. Quando eu estou vendo, eu não preciso muito da fé, porque eu estou vendo. Mas a fé prova o que eu não vejo. A fé de Noé provou para ele que tinha uma chuva lá fora, mas ele não viu. Não abriu uma janela, não abriu a porta, não pediu lá de fora: ei, eu estou aqui dentro, você poderia me passar alguma evidência? Aí fora mudou o céu, alguma gota de água, tem umidade. Nada disso importava. Por isso, irmão, eu creio estar falando a um povo de fé. Descanse em Deus. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho.
Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nós não precisamos das aparências, das evidências, dos eventos, das vindicações para amparar a nossa fé. A nossa fé é o amparo. A nossa fé é o fundamento. A nossa fé é a prova. Por quê? Tal homem e tal governo. Aquele homem tem todas as características. Aí nós ficamos muito mais crentes. Aquele homem sai do governo, nós voltamos atrás com a nossa conduta. Não era isso que eu estava esperando. Não aconteceu o que eu pensava. Não. Nossa fé permanece a mesma, com ou sem governos. Nossa fé permanece a mesma, com ou sem doenças. Permanece a mesma, com ou sem guerras. Nós estamos no tempo final e estamos saindo daqui. Muitas coisas que evidenciam esse tempo já estão acontecendo e não se tem dado a atenção necessária para essas coisas. Nesses últimos dias, haveria uma chuva de colheita, de amadurecimento para a igreja, e a igreja deve absorver essa chuva e amadurecer. E lá fora? Lá fora é só lá fora. Deus abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, se nós ainda estivermos por aqui. Se não, há um encontro além do rio. Então nós estamos falando sobre fé, né? Fé é uma coisa que você não se vê, né? Fé não é baseado no que os olhos da gente vê, no que a gente consta que está acontecendo, pelo acompanhamento das escrituras. Você acompanha e vê, está tendo peste, rumores de guerra, mas não importa, igual o nosso pastor falou, se tiver tal governo, se for com isso, se for com aquilo. Você tem que ter fé nas coisas de Deus e ter fé no arrebatamento. Então Deus está preparando uma igreja para ser arrebatada. E a pessoa tem que ter fé. Se ela não tiver fé, não adianta nada. Eu vou dar uma base. Antes de eu ser cristão, eu tinha fé que eu ia nos Estados Unidos. E eu nem era cristão. E eu nunca tinha entrado lá, e eu não tinha como entrar lá. Uma pessoa pobre, financeiramente, eu não conseguia o visto, mas eu entrei pelo México, legal. Então eu comecei a programar para mim ir lá. Você acha que eu fui lá de uma hora para outra? Não, eu não fui de lá de uma hora para outra. Eu fiz um preparo. E isso que eu quero que vocês captem aí. O Filho de Deus, ele está preparando para o arrebatamento. Se a pessoa não prepara, ela não vai ser arrebatada. Não importa o governo, não importa o que acontecer, você tem que estar preparado. Como um profissional, um cara que vai fazer uma corrida, prepara para uma maratona. E eu me preparei. Então eu vou contar a história para vocês, tentar contar rápido, porque eu quero ver se eu consigo colocar outro vídeo para vocês. Então, na época, eu era um motoboy. E eu estava com vontade de ir para os Estados Unidos. E eu falava com a minha irmã, eu vou para os Estados Unidos. A minha irmã, você não vai nada. Você ganha pouco, tem como você ir lá não. Então, lá de dentro de casa, eu já tinha alguém que era contra a minha vontade, a minha fé de ir para os Estados Unidos. E eu comecei a juntar o dinheiro, trabalhando naquilo, economizando, fazendo aquilo com o outro e tal, e com aquele pensamento. E eu não sabia nadar. Eu tinha medo de nadar, porque eu tive um primo que me tentou 3 vezes, ele jogou eu na água, eu quase afoguei.
Então eu fiquei com trauma daquele negócio, só aí para vocês verem. Só que eu sabia que se eu fosse para os Estados Unidos, eu pesquisei, procurei saber, tentei aprender a falar inglês, não aprendi muito bem, mas tentei. Minha parte eu fiz. Isso eu estou querendo falar com vocês a fé. E aí, eu não sabia nadar. Eu perdi um irmão que morreu afogado. Então eu falei, eu tenho que praticar, porque senão, se eu tiver que atravessar lá no rio, lá eu tenho que saber nadar, senão lá eu vou morrer. Não vai adiantar nada eu querer ir lá para morrer lá. Mas eu também não estava nem aí se eu morresse não, viu? Porque a pessoa tem que estar assim também. Então, eu vou continuar a história para vocês. Aí, juntando dinheiro, aquela coisa vai, a coisa vem e tal. E aí, eu com aquele desejo de ir para os Estados Unidos, só que eu não tinha o dinheiro todo para ir. E era muito difícil, gente, ir para os Estados Unidos e tal. Aí eu estava com um colega meu que foi para Portugal. E aí eu já tinha um dinheirinho que eu tinha comprado um carrinho, eu vendi o carrinho. E aí esse colega meu falou assim, eu vou lá para Portugal. Aí eu falei, você vai e tal? Aí eu conheci um outro colega meu que eu tinha mais intimidade com o outro colega meu do que ele. Só que esse menino morava perto da minha casa. Ele falou, eu tô querendo ir para lá e tal. Eu falei, se você me levar, eu vou lá com você, ué. O dinheiro da passagem eu tinha para ir para Portugal. Resumidamente, nós dois foi para Portugal. Olha, meu sonho era de ir para os Estados Unidos, mas eu fui primeiro para Portugal. Porque eu pedi até um dinheiro emprestado a um colega meu que morava nos Estados Unidos, que ia me ajudar, e ele falou, não, é muito dinheiro. Então eu falei, não, sabe uma coisa, eu vou trabalhar, vou juntar o dinheiro e vou. Então eu fui lá para Portugal, juntei meu dinheiro e voltei. Aí sim eu já estava com o dinheiro quase total para passagem, para atravessar para ir para o México. E aí eu comecei a olhar coiote que levava as pessoas que eu olhava e tal. Aprendi a nadar, entrei na natação, olha pra você ver. Então eu me preparei, eu estava com a fé para ir. Então eu já tinha uma fé dentro de mim para ir. E nunca tinha ido. Nunca pisei lá. E aí eu fui a primeira vez, eu fui deportado a primeira vez. Fui deportado. Você vê como é que Deus é maravilhoso. O carro no México foi e tombou com a gente. Tinha criança dentro do carro, não deu nem um arranhão em nós. E eu voltei para trás. E aí foi 2 brasileiros lá. Os 2 brasileiros falaram, não, eu não volto nunca mais. Eu falei, amanhã, se for o caso, eu volto. Eu já estava determinado aí. Aí o cara conversou comigo, não, vai lá na sua casa, fica lá pelo menos 15 dias para você voltar. Aí eu acabei ficando um mês, aí eu voltei de novo. Mas se eu não tivesse fé, eu não tinha ido, não. E eu nunca tinha visto, eu nem sabia se eu ia conseguir. Mas a minha fé estava lá dentro. Então, o arrebatamento da igreja é do mesmo jeito. Você não vê, mas você tem que ter uma fé dentro de você que vai te impulsionar para você ser arrebatado. Então vamos para o outro segundo vídeo. É 91, peraí. Ah, não, é 91, esse é o mesmo. É 91. Olá, Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer um assunto hoje para nós meditarmos juntos, porque as pessoas têm impressões acerca do que outros creem e por causa de suas próprias intenções, às vezes, combatem os seus pensamentos como se o outro pensasse aquilo. Dificilmente, por isso a palavra de Deus nos recomenda não julgar, não fazer julgamentos assim. Porque dificilmente as pessoas têm equidade para ponderar uma fé desconhecida. Na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, o profeta Irmão Brana fala sobre temperança
Temperança é não se tornar um falastrão por qualquer coisa. Vá investigar, ouvir aquilo antes de proferir uma dedução a respeito. Então, eu quero trazer um assunto que creio já ter falado aqui nas Chaves do Evangelho, mas eu queria trazer algumas explicações com algumas imagens para que você entenda. É claro que você está vendo aqui no fundo uma imagem. Isso não é uma imagem para adoração. Isso é uma pintura de Hoffmann, um pintor alemão, inspirado. Todo dom perfeito e toda boa dádiva provém de Deus. Você observa composições musicais, você observa artes, você observa pinturas. As pessoas precisam ter uma inspiração para expressar essa arte. Uma boa música, ela só pode ter vindo de Deus. Uma boa pintura, ela só pode ter vindo de Deus. A pessoa precisa de ter uma visão dentro de si para expressar aquilo. E essa imagem que você vê aqui no fundo, Hoffmann teve uma inspiração para pintar Jesus Cristo e o jovem rico. Então, um dia o profeta William Branham viu essa pintura exposta e ele disse: essa imagem é o rosto que mais se assemelhou ao rosto de Jesus Cristo, do qual eu tive uma visão. O profeta teve uma visão do Senhor Jesus Cristo e ele olhou aquela face sublime, aquela face meiga, ele olhou aqueles olhos, aquilo numa visão. E um dia ele viu essa pintura e ele disse: olha, parece-se, é a que mais se aproximou. Ele disse: esse pintor teve uma inspiração de Deus, já que Jesus viveu há 2000 anos, não tem uma foto, não ficou uma pintura. Alguém pensa assim: eu creio que Jesus era assim. Muitos pintores fizeram o rosto de Jesus Cristo, mas essa foi de acordo com o profeta, que assemelhou àquela que ele havia visto em uma visão. Então, eu quero tomar uma escritura aqui para clarear a nossa compreensão de muitas coisas que às vezes falamos. Eu sei que você às vezes acompanha os Chaves do Evangelho, mas você acompanha a transmissão dos nossos cultos e você vê quando nós falamos a respeito de a nuvem. Quando a nuvem veio, essa imagem que nós estamos colocando aqui, eu quero fazer essa associação, mas não com um pensamento, com escrituras. Então veja, Atos capítulo 1, a partir do verso 6, diz assim: aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Quer dizer, o senhor vai voltar aqui, vai ser o rei, o senhor vai assumir o controle, porque os discípulos tinham essa visão de Jesus como um líder, como o libertador, como aquele que havia vindo para resolver os problemas de Israel. Ele era realmente, eu creio que Pilatos pergunta para Jesus: és tu o rei de Israel? Jesus diz assim: meu reino não é deste mundo. Era o reino, mas não esse reino que Jesus viesse, fosse tomar o reino das mãos de Roma e estabelecer o reino de Israel, e eles estavam perguntando isso. Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Deus tem um plano estabelecido, ele vai cumprir esse plano. Mas o cumprimento de Deus é um e o cumprimento dos homens é outro. Nós traçamos um perfil de como Deus tem que fazer as coisas e queremos que Deus se enquadre naquilo que nós projetamos. Mas o projeto de Deus não está sujeito a nenhuma interpretação. Então veja: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Quando o Senhor Jesus Cristo estava saindo da terra, vem uma nuvem e esconde a Jesus Cristo. Nós sabemos que a Bíblia é um livro de mistérios. A Bíblia é um livro de símbolos. Então, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões de brancos. Eles estavam olhando lá. De repente haviam 2 varões de branco aqui, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Ora, eu estou olhando Jesus para o céu, né? Vamos discutir aqui com os anjos. Eles disseram: este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como o vistes ir. Então, o que se espera? Espera-se Jesus vindo do céu, uma nuvem, e logo Jesus aparecer. Isso tem criado confusão na mente das pessoas. Quero fazer uma associação, uma conexão dessa escritura com São Lucas, capítulo 17. E então já nós vamos ter aqui o porquê dessas imagens. Capítulo 17 de São Lucas, Jesus disse assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também, verso 26, nos dias do Filho do Homem. O que vai ser os dias do Filho do Homem? Dá uma olhada em Gênesis 6 e você pode entender o que vai ser esses dias falado aqui. O que foi Gênesis 6? Aí diz: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que veio Noé, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Então você vai observar um dia de envolvimento com comidas, bebidas, casamentos, divórcios. Lá atrás você vai ver a maldade do homem era contínua a cada dia. Você vai ver esse povo tendo Noé ali, pregando durante muito tempo, construindo uma arca, sinais acontecendo. Precisa do sinal maior do que animais vindo de todas as partes e entrando naquela arca sem ninguém ter que buscá-los, ter que laçar um animal. Tudo bem, mas passou ali um animalzinho muito pequeno, eu não percebi. Passaram elefantes, girafas e todo tipo de animal passou ali na arca. Quantos casais? Isso não era um sinal. Como não era um sinal? Era um grande sinal. Esses bichos vieram, entraram ali, o povo nem se deu conta daquilo. Noé entra na arca, vem o dilúvio, consome a todos. Você percebe que haveria um tempo em que o povo estaria completamente desligado de Deus e ligado às coisas naturais? Agora, vamos fazer uma avaliação aqui. Os nossos dias parecem com esses ou não? Mais um pouquinho. Como também a mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Então, mais uma comparação. O que foi o dia de Sodoma? O que foram aqueles dias? Foram outra vez dias de envolvimentos com tudo menos com Deus. Você sabe o que era Sodoma? Veja Gênesis capítulo 19. Sodoma era uma perversidade, uma imoralidade completa, a ponto de 2 anjos irem na casa de Ló. E os homens, diz a Bíblia, que desde os meninos até os velhos queriam ter esses anjos, que foram em forma de homens na casa de Ló, para possuí-los sexualmente. Nós estamos vendo esses dias aqui o sodomismo, homem com homem, mulher com mulher, constantemente aí em todos os lugares.
não só sendo praticado, mas sendo difundido, defendido e incentivado. E os homens estão completamente distantes de Deus. Estamos vendo isso? Claro que estamos. Claro que estamos. Então nós entendemos que os nossos dias são dias parecidos com os de Sodoma e Gomorra. Nós entendemos que nossos dias são dias parecidos com os dias de Noé. Sim, sim, todos nós concordamos. Jesus disse que quando os dias fossem assim, o Filho do Homem estaria sobre a terra. Agora, o que é Filho do Homem? Nós precisamos ir a Gênesis, capítulo 18, não só a cena do dia do capítulo 19, ou Gênesis, capítulo 6, mas o capítulo 18. No capítulo 18, que eram dias paralelos a Sodoma, 3 anjos visitam a casa de Abraão e esses anjos vêm em corpos humanos, mas Abraão se dirige a um deles e diz: meu Senhor. Aquele era Elohim em uma carne humana. Isso aqui você precisa compreender para entender o que é Filho do Homem. Filho do Homem é um ministério que Deus assume dentro de uma carne humana. Então essa foi a primeira manifestação do Filho do Homem. E qual é o sinal que ele fez para que fosse identificado como Deus dentro de um homem? Esse homem podia conhecer os segredos mais íntimos, os pensamentos do coração das pessoas. Falando do coração de Sara, por exemplo. Por que Sara riu? Sara tinha convicção de que não tinha dado uma gargalhada, uma risada. Então ela diz: eu não ri. Ele diz: riu. Ele sabia o que estava no coração, sabia o que estava pensando Sara. Quando o Senhor Jesus Cristo aparece, ele se chama Filho do Homem. O Filho do Homem. Quando Deus trata com os profetas, você vai ver no livro de Ezequiel, por exemplo, Deus chamando o profeta de Filho do Homem. O que era? Deus usando uma carne profética, humana. Maravilha. Nos últimos dias, Jesus disse que aconteceria outra vez essa manifestação do Filho do Homem. Só que Atos nos disse que Jesus voltaria tal como subiu, oculto por uma nuvem. O que é Filho do Homem? Deus em uma carne humana, profética, discernindo a intenção dos pensamentos dos corações. Nós recebemos um ministério na terra de um homem que podia dizer às pessoas o que estava nos seus corações. Qual era o problema de suas vidas? O que isso estava mostrando? Estava mostrando que novamente o Filho do Homem estaria na terra. Não está mostrando que Jesus estaria na terra, mas que esse Filho do Homem, que é Deus, numa carne humana, estaria na terra. Sim, mas quem era Jesus? Jesus era aquele que habitou por algum tempo dentro daquela carne, lá em Gênesis 18, e que foi visitar Abraão. E quando esse propósito de redenção iria acontecer, não podia ser um corpo feito por Deus, tal como foi feito o corpo de Abraão. Precisava ser um corpo nascido, como os nossos corpos são nascidos, de uma virgem. Então, habitou em Jesus o mesmo que habitou lá naquele corpo na casa de Abraão. Mas habitou nos profetas. E nos nossos dias, o retorno seria exatamente isso. Então, quando você nos vê falando dessa nuvem que você está vendo agora nessa imagem, nós estamos mostrando que, por isso eu gravei agora, até podia ter soltado na semana passada, que deu exatamente 28 de fevereiro. Em 28 de fevereiro de 1963, essa nuvem apareceu nos céus. E as pessoas ficaram indagando o que seria aquilo. O próprio profeta William Branham ficou pensando do que seria aquela nuvem. E um dia, ele tomou aquela foto da nuvem que estava, essa que nós estamos vendo aí, que estava na revista Life e também na revista Time.
como uma nuvem misteriosa. E Deus disse para ele, vira essa foto para a direita. Quando ele pegou essa foto, vamos dizer, assim estava, e ele virou assim para a direita, ele pôde observar na forma que nós agora observamos. Mas aí, dentro da nuvem, se você conseguir aproximar, se a sua tela puder te mostrar, você vai ver que aquele rosto que eu tenho aqui atrás teve aquela mesma aparência na nuvem. Entende? Então aquele rosto foi projetado nessa nuvem. E isso combinou com Apocalipse capítulo 1 e também com Apocalipse capítulo 10, no verso 1, que ele tinha uma nuvem sobre a sua cabeça. Essa nuvem veio ocultando Jesus. Mas vamos associar mais uma vez a 28 de fevereiro de 1963. Logo na próxima semana, o profeta de Deus começa a pregar a abertura dos selos de Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Então ele diz assim, e aí, o que formou essa nuvem lá nos Estados Unidos? O que formou essa nuvem foram 7 anjos que vieram ao profeta e deram para ele a comissão de ir à sua cidade, aonde estava o seu tabernáculo, Jeffersonville, para que então começasse a pregar esses selos. Ele diz, olha, você viu Jesus aqui? Era Jesus, é o rosto dele. Olha os olhos dele. Olha a barba preta dele dentro dessa nuvem branca que o ocultou. Então alguém diria, então quer dizer que vocês têm Jesus. Espere. Aí é onde eu quero chegar com essa explicação. Na verdade, Jesus é o Verbo, e lá nos dias de Maria e José, ele se fez carne e habitou entre nós. Mas haveria esse retorno desse ministério, que seria a palavra de Deus em plenitude, atuando nos nossos dias para cumprir. Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, onde o mesmo Senhor desceria do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O mesmo Senhor? Sim, qual Senhor? Aquele Senhor de São João, capítulo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É a maneira que Deus criou todas as coisas. É a maneira que Deus ordenou a terra. É a maneira que Deus encheu a terra. A terra era sem forma e vazia, mas Deus foi dizendo, haja, haja, haja. E com isso, Deus traz essa ordem sobre a terra. Essa palavra, ela habita em corpos diferentes para trazer ordem novamente, sempre que é necessário, Deus reconciliar seu povo à sua palavra. Nos últimos dias, a promessa seria de um mistério de Deus. Apocalipse capítulo 8, verso 1. Na abertura do primeiro selo, houve-se silêncio no céu por quase meia hora. Então, quando você observar essa nuvem e quando você observar essa imagem aqui, não existe uma idolatria e não existe também uma crença de que, tá vendo, essa nuvem é Jesus, Jesus já veio. Não. A palavra feito carne veio, oculta em uma nuvem que foi a ordem para pregar os selos de Apocalipse. A pregação dos selos de Apocalipse é a abertura de toda a palavra, o livro de redenção de Apocalipse capítulo 5, e isso faz com que a igreja se prepare para sair e encontrar o Senhor nos ares. Qual Senhor será encontrado nos ares? Jesus. Entende? Não a palavra, mas Jesus, o corpo físico de Jesus será encontrado nos ares. Com qual corpo Jesus está nos ares? Corpo glorificado depois que ele ressuscita. Com qual corpo a igreja encontrará o Senhor Jesus? Corpo glorificado, porque quem vai subir a uma igreja ressuscitada
mas reunida com uma igreja que esteve viva na vinda de Jesus Cristo, com corpos transformados, nós seremos arrebatados juntos, com corpos glorificados, e então encontraremos o Senhor nos ares. Mas nós podemos dizer que essa nuvem foi, vamos dizer assim, a inauguração da vinda do Senhor, porque a vinda do Senhor, o sétimo selo, ela se dá em 3 partes, de acordo com Tessalonicenses. Ela é um alarido, que é uma mensagem, ela é a voz de arcanjo, que é a ressurreição dos mortos, e ela é a trombeta de Deus, que é a repentina ida da igreja aos ares. Então eu quis trazer essas imagens aqui, porque vocês têm visto essas imagens no nosso púlpito. Vocês têm visto essas imagens nas nossas mensagens. Vocês nos têm ouvido falar desse evento da nuvem. Tem muitas pessoas falando, não, é a doutrininha de uma nuvem. Nada de uma doutrina de uma nuvem. Nós só estamos mostrando o cumprimento de escrituras que são mistérios de Deus revelados. Mas o que é essa nuvem? Ter esse quadro de nuvem em casa ou na igreja, isso não tem nenhum significado. Mas ter a mensagem que essa nuvem veio abrir, de acordo com os 7 anjos que visitaram o profeta, é a única forma de alcançar o arrebatamento alguma vez. Eu espero ter te ajudado a compreender essas escrituras. E se isso te ajudou e você sabe que alguém tem dúvida, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Diz assim, olha, não te custa nada assistir, assista o vídeo. Depois tome a sua decisão. Mas não deduza nada, não fale que alguém crê assim ou que isso é errado. Eu vou ter que encerrar aqui no Instagram, tá, gente? Senão eu passo de 1 hora. No nome do